vou me ater a algumas contribuições que realizou e que dizem respeito ao seu papel de professor e cientista, principalmente. Foi um grande divulgador científico, usando para isso aulas magníficas, aulas ou exposições magníficas, orais, pelo rádio, pela televisão, só de artigos escritos, por exemplo, registrado por um dos seus admiradores, mostram que a magnitude de sua atividade na área. Entre 6 de abril de 1947 a 28 de fevereiro de 1951, um amigo pegou uma data qualquer lá e verificou o seguinte: ele tinha produzido nesse dia 6 de abril a 28 de fevereiro, 6 de abril de 47 a 28 de abril de 51, produziu 547 artigos em 208 semanas, principalmente no jornal A Folha de São Paulo, então qualificada como Folha da Manhã ou Folha da Noite. Cria a ciência em 30 dias. O Zé Reis cria, né? Na sua coluna exigia a produção de 28 a 31 páginas e sempre foi muito bem recebido pelos leitores. Foi um dos responsáveis pela criação e funcionamento das reuniões sexta-feirinas do biológico, que eram sempre muito bem concorridas. Nelas, as discussões eram muito gerais e nelas a ciência era apenas uma parte, mas tinha grande sucesso e era muito bem apresentada. Agora, um dos problemas importantes do Instituto de José Reis foi a criação de uma sociedade chamada SBPC, ou seja, a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. E essa sociedade teve um papel extraordinário no desenvolvimento científico brasileiro. E para criar essa isso aí foi criado lá no biológico e foram membros dos criadores, o Maurício Rocha Silva, o Paulo Savaia, o Gastão Rosenfeld e o José Reis, que viria depois do Maurício aqui, mas que eu acho que foi um dos principais. Porque o que o José Reis conseguiu fazer, ele criou, depois de fundada a Sociedade Brasileira de Progresso da Ciência, ele fundou uma revista chamada Ciência e Cultura. E nessa revista, ele fazia comentários a respeito da necessidade de uma sociedade científica como a SBPC ou de outras que poderiam fazer uma coisa muito importante para ela. E daí, a coisa foi de tal ordem, de uma forma uma explicação tão convincente, que eu gostaria de colocar uma lembrança que eu tenho quando eu fui presidente da SBPC. E na época da Revolução Militar, a única sociedade brasileira que podia fazer reuniões normais era a SBPC. Não havia sociedade religiosa, científica ou de outras áreas que podiam fazer reuniões. E mais do que isso, a coisa mais interessante do mundo é que, a despeito dos militares terem sido horrorosos com as universidades, principalmente com o pessoal da sociologia e da filosofia, e tinha muitos cientistas também envolvidos, mas eles respeitavam a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, e mais do que isso, as reuniões anuais da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, que eram feitas em várias partes do Brasil, eram realizadas uma vez por ano. E normalmente era pago pelo governo. E durante o governo militar, quem pagava as reuniões em vários lugares também eram os militares. Ponto importante para ver, e eu quero mostrar que o principal responsável por isso era o José Reis. Porque ele, na Ciência e Cultura, explicava a situação de uma fundação como a SBPC e a importância da ciência para o desenvolvimento da ciência para o progresso do país. Então, os militares toparam, verificaram que então eles
foram a única sociedade científica ou de outras áreas que eram permitidos fazer reuniões. E essas reuniões de tipo, quase que 95% do que se discutia extra, né, era contra o governo. Mas ele não aceitava fazer essa atitude dos militares como a SPPC foi exatamente porque o Gervais explicava da existência, do que a SPPC fazia, qual era o papel da SPPC no desenvolvimento do país. Então é uma situação que eu acho que merece ser citada aqui, e o Gervais era o principal pai dessa ideia. A criação, o estímulo para a criação da FAPESP. Que a FAPESP tinha sido criada por um político, eu não lembro o nome agora, em 1947. E tinha sido já aprovado, mas não tinha sido efetivada a criação. De maneira que estava assim, e o José Reis, com ciência e cultura, incentivando a coisa, até que resolveram fazer e fundaram a FAPESP, que hoje é uma entidade extremamente importante para o desenvolvimento científico do Brasil. E coisas como essa eu podia citar dezenas de que o José Reis se meteu, mas o que eu quero mostrar é que ele era extraordinário. Todas essas coisas que eu citei de cientista, de divulgador, de incentivador, Vamos, pessoal, nem parece que é o pai do outro.